Olha, com o desenquadramento do Simples Nacional, este ano de 2023, muitas pessoas, muitos órgãos contábeis, como o próprio Conselho Federal, têm dúvidas, gente, muitas dúvidas de como proceder sobre as inclusões de créditos tributários. Esses créditos de competências tiveram seus vencimentos prorrogados. Na época não estavam aí nessa condição de disponibilidade para parcelamento, né? Não pertenciam a esse programa, o chamado HELP. Mas essas dúvidas existem, a gente vai saber que dúvidas são essas e quais as respostas para essas dúvidas a partir de agora com o contador Santino Soares. Santino, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos que ouvem a Rádio CBN. Muito bom, é um prazer imenso falar com a Rádio CBN, principalmente para falar sobre empresas do Simples Nacional, que são cerca de 90% das empresas hoje no nosso país, Elias. Agora, Santino, se os contadores e até o Conselho Federal têm dúvida, imaginar aqueles que têm essas obrigações todas, como fazer, Santino? Olha, de fato, nós vivemos hoje no manicômio tributário, não num regime tributário. E essa quantidade e a complexidade de normas e textos normativos que nós temos hoje de interpretar é que causa esse manicômio tributário que vivemos. E enquanto nós não tivermos essa reforma que simplifique, que unifique a tributação, infelizmente, por um bom tempo, nós vamos ter que enfrentar isso. Mas vamos lá, Elias. O que é que nós temos? Nós temos agora, no momento, estamos no prazo de regularização de pendências de empresas do Simples Nacional. O que é isso? Para uma microempresa ou empresa de pequeno porte, ao poder optar ou se manter no Simples Nacional, é necessário que ela não tenha pendências, nem com a União, nem com o Estado, nem com os municípios. Então, primeiro critério, para eu optar pelo Simples Nacional, eu tenho que ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Isso é uma confusão grande que as pessoas fazem, amigas. Por quê? Muitos empresários acreditam que apenas pelo fato de ser microempresa ou empresa de pequeno porte, ela já é optando pelo Simples Nacional. E não é verdade. O Simples Nacional é um regime tributário específico para essas microempresas, empresas de pequeno porte. Por quê? Porque a Constituição definiu que a União, os estados e os municípios deveriam dispensar tratamento diferenciado e favorecido a essas empresas, incluindo o regime tributário simplificado. Então, eu tenho critérios para ser microempresa e empresas de pequeno porte, e para eu optar pelo Simples Nacional, eu tenho que estar dentro de microempresa e empresa de pequeno porte, mas não obrigatoriamente. Eu posso ser uma empresa de pequeno porte e verificar que a tributação pelo lucro real para a minha empresa é mais vantajosa e fazer essa opção e gozar dos outros benefícios que me dá pelo fato de ser microempresa, empresa de pequeno porte. Mas vamos lá ao que você perguntou. O que é que nós temos? Nós temos um prazo para regularização. Por quê? Porque quando a empresa tem débitos junto à União, os estados ou municípios e é excluída do Simples Nacional, emite um termo de exclusão, e nesse termo de exclusão, aliás, ele vai trazer todas as pendências que ocasionaram essa exclusão. É importante que o empresário verifique se a exclusão foi dada pela União, se a exclusão foi dada pelo município ou se a exclusão foi dada pelos estados ou pelos três, ou por dois. Por que é importante isso, Elias? Porque às vezes eu não tenho débitos tributários com a União nem com o Estado e eu sou um contribuinte de ICMS. Mas nós temos que lembrar que todas as empresas inscritas, ela também tem inscrição municipal e ela deve a taxa de localização. E como eu disse, a empresa não pode ter débitos em nenhum desses entes. Eu sou um empresário, cumpri com todos os pagamentos do meu Simples Nacional e deixei de pagar a taxa de localização, o município pode pedir, pode comunicar à Receita Federal esta pendência e
motivo da exclusão pode ser a falta do pagamento da taxa de localização. Então, primeiro ponto, Elias, é extremamente importante que o empresário verifique que o motivo da exclusão para sanar a irregularidade dentro do prazo e conseguir voltar ao Simples Nacional, porque o prazo encerra de regularização, ele encerra em 31 de janeiro agora de 2023. Agora, doutor Santino, o que é que acontece? A gente não vai ter a inclusão automática dessas dívidas e gerando aí o desenquadramento do Simples? Como é que é isso? O que é que a Receita Federal tem se posicionado aí a respeito do tema? No último ano, agora em 2022, nós tivemos vários problemas de parcelamento, de transação, de formas de extinção do crédito tributário do Simples Nacional. Por quê? Porque, apesar dessas empresas de pequeno porte, microempresas, terem um regime tributário favorecido, muitas empresas ainda vêm sofrendo os impactos da pandemia. Então, o grande objetivo desses programas foi sanar os impactos da pandemia dessas empresas. Mas, infelizmente, muitas empresas, inclusive, fecharam e não conseguiram honrar, e outras não conseguiram fazer essa transação ou esse parcelamento. O prazo para esses parcelamentos, eles já se encerraram. O que é que nós temos? A possibilidade do parcelamento ordinário, que não me dá desconto, mas me dá a possibilidade de parcelar esse valor com multijuros e encargo, se ele tiver inscrito em dívida ativa, em até 60 meses. Então, o que é que nós temos que fazer agora? Primeiro ponto, todo empresário que tem uma empresa optante pelo Simples Nacional, verificar se há um termo de exclusão. Por que, Elias, ele tem que ser verificado? Porque não vai chegar essa informação na casa do empresário. Essa informação tem que ser verificada no domicílio tributário eletrônico da empresa do Simples Nacional. E aí você me pergunta, o empresário pergunta, mas eu não fiz opção por domicílio tributário eletrônico. Todas as empresas do Simples Nacional, faz a opção automaticamente pelo domicílio tributário eletrônico. E caso você não verifique, há a revelia, o processo corre a revelia. Então, primeiro ponto que o empresário tem que verificar o domicílio tributário eletrônico por meio do portal do Simples Nacional ou pelo ECAC, um certificado digital, pelo portal do Simples Nacional, oferecendo certificado digital. Só o código de acesso para ver se existe algum termo de exclusão do Simples Nacional. Existindo algum termo de exclusão, é importante verificar o outro ponto, qual é o ente que está excluindo, por quê? Eu sou um contribuinte de ICMS, vendo mercadoria, pago todos os meus tributos de acordo com o meu faturamento pelo Simples Nacional. Mas eu sei que quando eu pago a guia do Simples Nacional, tenho vários tributos alimentos, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, contribuição previdenciária, na maioria dos casos, e o ICMS no caso do contribuinte do ICMS, no caso da pessoa que revende mercadoria. Porém, se eu deixo de pagar e esses valores é inscrito em dívida ativa, a União que vai cobrar por meio da PGFN, ou existe um convênio que atribui a competência, o direito aos estados de cobrar o que for devido a título de ICMS. Então, como é complexo, Elias, para o empresário. Eu faço uma declaração do Simples Nacional, recolho todos os meus tributos pela guia do Simples Nacional, mas quando o meu teto do Simples Nacional é inscrito em dívida ativa, eu tenho duas inscrições. Eu tenho uma inscrição na PGFN para os tributos federais e existe um convênio entre o Estado de Alagoas que dá o direito dele cobrar o ICMS devido no Simples Nacional. Então é feita uma nova inscrição na Procuradoria-Geral do Estado para que esses valores que são devidos ao Estado de Alagoas, a título de ICMS, sejam cobrados. Então, essa pessoa que é um contribuinte de ICMS, que compra e vende mercadoria, o ICMS, aliás, é aquele tributo que incide sobre a circulação de mercadoria. Então, se eu sou
empresário que eu compro e vendo mercadoria, eu não devo verificar se o meu débito inscrito em dívida ativa está só na PGFN, no federal. Eu devo verificar também se está no Estado. Por quê? É comum o empresário regularizar o que está inscrito na dívida ativa federal e esquece, achando que regularizou o que está inscrito na dívida ativa estadual. Nesse momento vão ter que ser parcelamentos diferentes para ele poder sanar essas irregularidades, Elias. Agora, doutor Santino, de forma rápida, isso independe se você aderiu ou não ao RELP, ao reescalonamento do pagamento de débitos, no âmbito do Simples Nacional, e é muito além do desenquadramento, isso pode chegar a uma inclusão no CADIM, por exemplo, o envio para dívida ativa de períodos de apuração enquanto não se regulariza essa situação? Se eu não fizer adesão a uma forma que extinga ou suspenda a exigibilidade do crédito tributário, o que é suspender ou exigir, suspender o direito do sujeito ativo da obrigação da União em cobrar isso, automaticamente esses valores já são inscritos no CADIM. Inclusive no estado de Alagoas, nós temos a inscrição em cartório de registro. Isso causa um prejuízo muito grande para as empresas que precisam negociar com bancos. Então, o primeiro passo é regularizar essa situação para que, caso já esteja no CADIM, seja retirada essa inscrição do CADIM, tanto quanto nos cartórios emitidos pela Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas. Então, apenas o pagamento, o parcelamento que vai conseguir resolver essa situação junto com o CADIM e com os cartórios de registro disso. Muito bem. Doutor Santino Soares, a nossa gratidão pelas informações, que todos busquem o seu contador o quanto antes, para que a gente tenha aí uma situação mais tranquilizada. Muito obrigado, Santino. Um abraço, Elias.